Como nós olhamos para a necessidade dos outros. Oi, eu sou o Ronaldo, bem-vindo a mais um Sinal de Esperança. Que nesse dia Deus nos dê a graça de ter um coração semelhante ao dele, um coração não só humilde, mas um coração amoroso, cheio de compaixão. Vamos meditar hoje, convido você a meditar junto comigo o Evangelho do dia, que está em Marcos 6, de 30 a 34. Minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram até lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho, ele é um evangelho simples, né, e claro quanto à mensagem que ele quer nos dar. Primeiro, a preocupação, né, de Jesus com seus discípulos, que eu imagino que chegaram empolgados ali depois da missão de evangelizar, de levar, né, a boa nova, e eles disseram todas as coisas que tinham acontecido e tal, né, e aqui já é um momento onde fica claro a fama de Jesus, né, naquele momento, né, todas as coisas que eles estavam fazendo, e as pessoas estavam sedentas demais, né, de buscar a palavra, de buscar cura, buscar várias coisas ali que elas precisavam e necessitavam. E não por acaso, né, Jesus sabia que isso estava tirando o descanso dos seus discípulos, né, sabia que eles não estavam tempo, né, nem mesmo para comer, né, e ele olha isso como uma necessidade de descanso ali, né, para que eles realmente se refugiassem um pouco. E ele dá aos discípulos ali, né, naquele momento ali, fala, olha, vamos para um lugar mais sossegado e tal, né? Só que a fama era tanta mesmo que as pessoas sabiam, né, onde eles estavam, o que estavam fazendo, né? Imagino assim, alguém vendo, né, e correndo para falar, olha, eles estão indo para lá, né? E aí isso se espalhava muito rapidamente, né? Sem WhatsApp, sem nada, era boca a boca. Imagina a dificuldade que era. Mas mesmo assim eles corriam atrás daquele que tinha dado tudo e estava dando tudo para eles. E Jesus, ele sabia, né, o que ia acontecer, é lógico, né, ele já estava vendo o quanto essas pessoas estavam sedentas. E quando eles desembarcam, né, Jesus ele não é surpreendido, mas ele vê uma numerosa multidão, né, e ele teve compaixão, porque ele sabia, né, que eram ovelhas ali sem pastor, né, sem uma liderança, sem muitas vezes sem acreditar mais na salvação, né, que eles tinham um caminho, e estava vendo tudo isso de volta, né, e as pessoas estavam se reencontrando com as mensagens, né, dos discípulos, com as curas, com os milagres que estavam acontecendo. E Jesus, ele não deixou essas pessoas desamparadas, né? Ele podia seguir com a proposta do descanso e simplesmente tentar entrar em algum lugar e descansar, né? Ele tinha ali seus pontos de descanso, lugares mais reservados, né? Pessoas que os acolhiam, né? Como em Betânia e tantos outros lugares. Mas naquele momento ele provavelmente, de propósito, ele quis desembarcar ali e alimentar essa multidão, alimentar com amor, com compaixão, né, dar a essa multidão o que elas precisam. Muitas vezes a gente é suprimido pela necessidade do outro, a gente é forçado a
a se desgastar pelo outro, né? Mas a nossa reação é às vezes fugir, né? Se esconder e não fazer aquilo que a gente precisa fazer, né? Que é ter compaixão, que é cuidar do outro. E Jesus ele nos ensina justamente isso. Haverá um momento de descanso, haverá um momento de você descansar, de você cuidar de você, e isso é extremamente importante. Não somos como Jesus, mas somos imitadores no aspecto de querer cuidar do outro, de querer fazer com que o outro viva melhor, né? E a gente precisa pensar nisso também, a gente precisa cuidar disso. Talvez uma missão que ainda não foi encontrada em sua vida, em minha vida, seja justamente ter essa compaixão para com o outro, né? Cuidar da necessidade do outro, da demanda do outro. Porque imagino eu que se vivêssemos num reino, né? Num lugar onde todos cuidassem dos outros, né? Com certeza esse cuidado ele se voltaria a mim também. Alguém estaria cuidando de mim, né? Isso seria interesse do outro. Olha só, o interesse do outro seria cuidar de mim. Se o meu interesse fosse cuidar do outro, né? De fato. Não fomos educados a isso. Muitas vezes a gente é forçado, né, até no nosso consciente a fugir disso, né, a fugir da missão de cuidar do outro, cuidar do próximo. Mas que a gente possa se espelhar muitas vezes, né, em Jesus, que mesmo sabendo que o combinado era descansar naquele momento, ele viu a necessidade daquela multidão. Ele viu que eles estavam sem pastor, estavam sem um líder, sem uma pessoa que levava a eles não só cura, mas levava amor, levava um cuidado, né? Um olhar sincero ali de quem se preocupava com cada um deles. Jesus deu isso a eles. E depois, com certeza, o descanso veio. Muitas vezes a gente tem medo do descanso não vir, né? E aí a gente fica tentando se preservar. Né, que a gente tenha coragem de não se preservar quando for necessário cuidar do outro. Que a gente tenha coragem de estender a nossa mão, que a gente tenha coragem de levar o nome de Jesus às outras pessoas, que o Espírito Santo possa nos inspirar cada vez mais a ter essa coragem que não foi por acaso que Jesus mostrou, sabe? Coragem de ser um pastor de ovelhas que não tem. E que Deus possa nos, muitas vezes, dar essa oportunidade a nós, né, de cuidar do outro. Muitas vezes isso vem em nossa vida, vem em nossa direção e a gente dá as costas, porque é prioridade nossa ter um momento de descanso, um momento de lazer, um momento de paz, né? E na verdade não há paz melhor no mundo do que aquela que vem após uma boa missão cumprida. Que Deus nos dê essa graça. Um forte abraço, que nesse sábado você possa ser um pouco mais cuidadoso com alguém, né? Que o cuidado, né, venha ao teu encontro, né? A necessidade de cuidar de alguém. E mesmo que seja só com um olhar, mesmo que seja só com um sorriso, mesmo que seja só com uma entrega sincera ali, né? Que você possa abrir o teu coração e fazer isso, ser um pouco Jesus na vida de alguém. Um forte abraço, até mais.